1995, não 14 de julho, mas faz 30 anos agora dentro dessa janela, 1995, o SBT conseguiu uma audiência estrondosa com a participação e o título do Corinthians da Copa do Brasil sobre o Grêmio de Futebol porto-alegrense, o que não me agrada muito, mas em 95 pelo menos o Grêmio foi campeão da Libertadores, 96 campeão brasileiro, foi pro Mundial de Clubes, perdeu pro Ajax, tá tudo certo, mas, enfim, nós temos nesse sentido o Corinthians vencendo o Grêmio na final da Copa do Brasil de 1995, um show de Marcelinho Carioca, muito importante nesse momento. Aqui nós temos frames do início da narração, né, lá no SBT com Luiz Alfredo. Vale a gente destacar que nessa época não tinha o cronômetro especificamente trazendo o tempo de jogo o tempo inteiro. Era um cronômetro que vinha de vez em quando mostrando isso. A Globo mudou isso lá em 99, trazendo o placar parecido com o que a gente conhece hoje, mas nessa época não tinha o cronômetro o tempo todo na tela. Aqui nós temos então, nesse jogo, a Brahma patrocinando e tudo mais, patrocine a Rede Gesla também, Dona Brahma, e Luiz Alfredo comandando essa transmissão de Grêmio e Corinthians, né, que foi a segunda final em 21 de junho de 95 e alcançando números impressionantes para a época. Nós temos aqui então essa matéria que eu tirei do Na Telinha e que, de novo, completou já 30 anos dessa data. O estrago maior para a Globo ainda estava por vir. Para a sorte do SBT, o Corinthians, clube de maior torcida em São Paulo, chegou à final da Copa do Brasil contra o Grêmio de Futebol porto-alegrense. O Ibope da emissora, que já havia crescido às quartas-feiras em função do futebol, teve outros jogos importantes, estourou no segundo jogo da decisão em Porto Alegre. Segundo dados consolidados, a vitória do Corinthians por 1-0 com gol de Marcelinho Carioca e narração de Luiz Alfredo registrou 42 pontos de audiência contra apenas 24 da Globo. A final da Copa do Brasil, em 21 de junho de 95, entrou para a história do SBT por ter marcado o maior Ibope da sua existência até então, maior número do SBT até então. Para se ter ideia do feito da transmissão do futebol, a audiência mais elevada da rede de Silvio Santos tinha sido registrada em 1995 com o quê? Pássaros Feridos. Pássaros Feridos, o clássico, exibida rigorosamente após a novela Roque Santeiro da Globo. Com a conquista do Corinthians, o SBT bateu a Globo em dias de semana, antes costumava liderar o Ibope somente aos domingos, por conta dele, claro, Silvio Santos, né? O recorde da Copa do Brasil foi quebrado apenas em 16 de novembro de 2001, com outro arrasa-quarteirão da história do SBT, a Casa dos Artistas, a grande final da Casa dos Artistas, com a vitória de Bárbara Paz, que deu 47 pontos à época. O público também tem ótimas recordações da transmissão esportiva do SBT. A rede de Silvio Santos também por isso tem altas expectativas, teve, né, em outros momentos, para as finais do Campeonato Carioca, lá em 2020, que chegou a transmitir naquele momento. Até o José fez a transferência, então é isso, teve força muito grande, e naquele ano especificamente também a gente obteve dentro desse contexto o SBT tendo os direitos da Copa do Brasil especificamente, que pertenciam à Manchete. A Globo não exibia na época, vale lembrar que a Copa do Brasil começou como um campeonato menos observado, menos interessante para muitos clubes, e aí a Globo também não deu tanta atenção. A Copa do Brasil era da Manchete, o SBT compra os direitos e aí consegue números importantes nessa data, né? A vitória do Flamengo sobre o Gama em 5 de abril de 95, por exemplo, alcançou picos de 20 pontos no Rio de Janeiro e encostou na Globo. Preocupada, a emissora atrasou a exibição de A Próxima Vítima em quase 1 hora para evitar um prejuízo ainda maior na audiência, estratégia semelhante ao que foi adotado em outros momentos também na trajetória desses embates de futebol de Globo e SBT, ou Globo e Record, Globo e Band, enfim, são números importantes que a gente observa. Segue o legalzinho na nossa programação.